Felizes os que queiram sem ter visto. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer o primeiro dia da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre ele e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12 e não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos, estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram que Jesus, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs que nos acompanham em casa, também, Diácono José Francisco, nosso irmão, nesta caminhada que nós vamos fazendo, na Páscoa da Ressurreição, o Senhor tem nos revelado coisas novas. E a sua ressurreição abre para nós um caminho que antes não tínhamos, que antes não era podido pela comunidade, pela humanidade, ter acesso à salvação. A salvação opera e começa em nós, na pessoa de Jesus, na sua ressurreição. A ressurreição de Jesus é um novo norte para a humanidade, porque Jesus vence a morte, nos devolve a dignidade da vida, nos resgata do pecado, da força do pecado. E o pecado sempre nos encaminhará à morte. Jesus rompe
com esta força do pecado sobre nós. O pecado não tem mais poder sobre nós. Ele pode até agir em nós. Se quisermos em Cristo, nos livramos de toda a ação do pecado. A nossa fé pressupõe uma confiança irrestrita em Deus. Uma confiança que não pode ser medida. Uma confiança que não pode ter escalas, graus. Ou se confia plenamente em Deus, ou se confia e se acredita nas palavras do Senhor, ou nós não temos fé. O caminho que Jesus nos ensina não é o caminho dos sinais que ele realiza. Os sinais são consequências para aqueles que acreditam em Jesus. Jesus não age para crermos. Aliás, já bem dizia o Senhor: credes porque veis. Felizes aqueles que crerão sem ter testemunhado. Nós não vemos para crer. Essa não é a nossa fé. Nós cremos para ver. A fé é sempre ato primeiro. Vem, segue-me, são as palavras que Jesus dizia para as pessoas no primeiro encontro que elas tinham com ele, sem mesmo revelar sinais algum. João hoje, neste evangelho, que é o evangelho do Pentecostes, para João, na narrativa e na compreensão dele, o Pentecostes acontece no mesmo dia da do Senhor. Nos apresenta um quadro que não deve ser o quadro da igreja, o ambiente da igreja. E ele começa a nos dizer: estando fechado as portas por medo dos judeus. Os discípulos ainda não tinham visto Jesus. Aliás, Jesus já tinha, melhor dizendo, aparecido a eles, mas Tomé não estava junto. Mas a igreja continuava reclusa, a igreja continuava com medo, a igreja continuava fechada. Bem, talvez porque o Espírito Santo não tinha sido derramado sobre ela. É o Espírito Santo que vai direcionar a igreja. É o Espírito Santo que vai capacitar a igreja para... E ali a igreja estava ainda à espera desse mandato. Mas estavam com medo que os iria aguardar, quais seriam as reações das pessoas, dos judeus, das autoridades romanas da igreja. De repente Jesus irrompe. O vento do Espírito Santo irrompe naquela sala, segundo a tradição, a mesma que foi celebrado a Eucaristia. E ali Jesus então se declara, se apresenta. Põe o teu dedo aqui, Tomé. Sente as minhas. Veja, um fantasma não tem carne. Não seja incrédulo. Crês em mim. Crês naquilo que ouvistes de mim. Crês em tudo aquilo que eu realizei, Tomé. E aí Tomé faz a sua profissão de fé: meu Senhor e meu Deus. A fé de Tomé retrata em alguns momentos a minha e a sua fé. Aqueles que esperam em Jesus um sinal para poder entregar a sua vida para Ele. Às vezes passa despercebido. Olha, Senhor, se eu alcançar essa graça, eu vou acreditar ainda mais. Olha, Senhor, se eu alcançar essa graça, se realizar esse milagre na minha vida, eu vou trabalhar mais pela igreja. Eu vou ser melhor, eu vou ajudar alguém. Nós estamos sempre nessa fé, amada irmã, há um sinal, há uma manifestação dele. Jesus já fez por você e por mim. Que ia morrer numa cruz para uma vida nova? Como diz Paulo, ou melhor, desculpa, como diz Pedro, na segunda leitura, uma herança incorruptível. Por que é incorruptível? Porque ninguém pode roubar isso de nós. Ninguém pode corromper a salvação que Jesus nos deu. Ninguém. É graça.
Ele realizou usar esse mistério pascal. Nos deu a salvação. Precisamos negociar com Jesus, porque a nossa fé não se negocia. Eu costumo dizer que o nosso amor por Jesus deve ser cego. Cego no sentido de confiarmos plenamente nas mãos dele, de deixar ele nos guiar. Pode ser que Jesus, ao longo da estrada, vai nos levar por regiões, por situações que nós não gostaríamos de passar, de ver, de testemunhar. Mas se ele está conosco, nós não precisamos temer nada. Deus sabe de todas as nossas necessidades. Vejam, não é um ato de amor subjugar Jesus aos nossos caprichos, às nossas necessidades. Mas, Padre Carlos, nesse momento tão difícil, de enfermidade, de caos social, de uma situação difícil econômica, as pessoas estão passando tantas necessidades, eu não posso pedir a Deus a cura pelo meu irmão e minha irmã? Claro que pode, deve. Eu não posso pedir, Padre Carlos, que Deus intervenha para que essa situação na minha família, de um desempregado, de uma pessoa que está passando por um momento difícil, devido a essas restrições, de trabalho, de isolamento social, eu não posso pedir a Deus? Pode. Deve. Sua fé leva a isso. O que não pode é nós negociarmos com Jesus. Se me deres isso, devolva aquilo. Não, não. Essa não é a fé. Mas clamar a Deus, sim. O próprio salmo que foi cantado aqui pela nossa irmã nos orienta a clamar a Deus. Clamei a Deus e ele me ouviu. Isso é nosso. Isso é da nossa relação com Deus. Mas a nossa fé deve ser uma fé da confiança irrestrita. Sei que Deus se entregou na cruz para me dar a vida eterna. Ora, se ele é capaz de se entregar na cruz para nos dar a vida eterna, você acha que ele não está preocupado com a sua saúde, com o seu bem-estar? Acha que ele está longe disso tudo? Ausente das suas lutas? Acha que alguém pode fazer mais por nós do que Jesus que se sacrificou numa cruz? Falta algum sinal, algum testemunho de amor dele? Algo vai complementar esse sacrifício redentor na cruz? Não! Ora, meu amado irmão, minha amada irmã, Jesus conquistou o nosso coração, mas não dá para segui-lo impondo condições. O mistério pascal de Cristo agora subsiste na igreja, que é sacramento de salvação. Ela manifesta Cristo. E a igreja tem uma identidade que nos foi dada pelo Senhor. E que foi nos ensinado pelos apóstolos. E a identidade da igreja é uma confiança cega, irrestrita em Deus. Não é Jesus que subjuga-se a igreja. Não é Jesus que se curva a igreja. É a igreja que se curva a Jesus. Porque Jesus já ama a igreja. E vejam os sinais que a igreja traz. Sinais na sua própria vida. Marcas do Altíssimo em nós. Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Capítulo 2, versículo 42 até 47. Olha que texto maravilhoso. Vejam a identidade da sua igreja. Da nossa igreja. Elementos que não podem faltar. A igreja é orante. A igreja é aquela que se reúne em comunidade. Reuniu-se em torno dos apóstolos. A catequese. A Eucaristia. Hoje, as pessoas querem seguir Jesus prescindindo da igreja. Não, eu acredito em Jesus, mas eu não frequento a igreja. Eu não tenho necessidade de celebrar a Eucaristia. Eu não tenho necessidade de me reconciliar com Deus no sacramento da reconciliação, da confissão. Eu, para fazer caridade, não preciso estar na igreja. Eu, para mostrar a minha fé, não preciso estar na igreja. Eu posso ler a palavra de Deus aqui na minha casa. Como é que você vai celebrar a Eucaristia, que é o ápice da sua união com Cristo? Como é que você vai ajudar a igreja a
manifestar Jesus se você está ausente desse corpo? Não, meu irmão, minha irmã. Quem ama Jesus, ama a igreja. Porque a igreja é a filha do Senhor. É como se você escolhesse quem você quer amar dentro da sua família. Olha, eu tenho aqui o meu pai, minha mãe, minha irmã, mas eu só amo o meu pai. Eu não amo minha mãe. Eu só amo a minha mãe. Eu prescindo do amor dos meus irmãos. Não. Olha, eu sou família, mas tudo que eu fizer eu só faço pelo meu pai, ou eu só faço pela minha mãe. Tá aqui, olha. Trouxe um pedaço de bolo, mas é para papai. Mamãe e meus irmãos não podem comer. Porque meu pai é minha família. Não. Não é isso. Não é essa história que Jesus criou em nós. Mas, padre, a igreja tem muitas dificuldades. A igreja tem muitos erros. Sim! Assim como eu tenho, como você tem, como outros têm. Aí a sua importância de ajudar a igreja a perceber o seu, alimentar do seu testemunho de santidade. Que não precisa melhorar, que não precisa se corrigir. Aí a pessoa que é infalível. A igreja também, meu irmão, minha irmã. Mas você estando longe, não vai nos ajudar em nada a construir essa igreja de Jesus. A igreja tem muitas virtudes também, é bem verdade. Nós somos a maior instituição social de caridade neste mundo. E não falo isso para nos vangloriar, não! Falo isso com orgulho, porque existem irmãos e irmãs que vivem a fé em Cristo, que acreditam na misericórdia do Senhor e transmitem Jesus através dos seus gestos de amor e caridade. Essas pessoas se alimentam aonde? Para poder agir em favor do outro. Na Eucaristia, na escuta da palavra, na comunidade, na catequese, naquilo que a igreja transmite em nome do Senhor a elas. Isso vai moldando vidas. Então não adianta vocês dizerem assim, eu acredito em Deus, eu amo a Jesus, mas eu deixo a família dele de lado. Você é um dos nossos, meu irmão. Não há divórcio entre você e a igreja. Porque nós não podemos abrir mão do nosso batismo. Uma vez batizados, nós somos incorporados ao corpo de Cristo. E vejam, os cristãos viviam em torno dos apóstolos. Eram assíduos na oração. Quantos têm nos dito hoje mesmo? Eu percorri algumas comunidades da nossa paróquia, nesse plantão, da Eucaristia, e eu via lá algumas comunidades, as pessoas lá em oração diante do Santíssimo. Somos uma igreja orante, somos a igreja do Pai, a igreja do pão, mas a igreja da oração também. Aliás, essas duas realidades se conjugam, oração e Eucaristia. Pão do céu, palavras da vida. Somos uma igreja orante. Quantas pessoas têm orado o terço nas suas casas, têm encontrado com alguns irmãos e dito, padre, tenho lido muita palavra de Deus, tenho feito muitas orações para que essa situação possa se dissipar o mais rápido possível. Essa é a igreja que ora junto, a igreja que celebra juntos. Mesmo você aí sozinho na sua casa, rezando, você o faz em comunhão com a sua igreja. E aí, o testemunho da Eucaristia. A igreja que celebra o pão. Vejam, nós estamos vivendo um tempo interessante, não é? Quantas pessoas têm nos dito, Padre Carlos, como a Eucaristia faz falta na minha vida. Como é difícil eu poder adentrar nesta igreja e ver ela vazia. Como é difícil acordar no domingo de manhã e não ter acesso à Eucaristia. Aliás, eu tenho uma boa notícia para você, meu irmão e minha irmã. E quero aqui proclamar, a partir do próximo domingo, nós vamos manter o nosso plantão da Eucaristia. Nossas comunidades vão ficar abertas agora todos os domingos. Quero pedir a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que é ministro, que é ministra, que nos ajude nesse trabalho. O Padre Carlos também vai se envolver nisso. Ok? Vamos estar na comunidade, celebrando a Eucaristia do jeito que nós estamos celebrando aqui, mas você pode vir depois da Eucaristia, procurar a sua comunidade. A sua comunidade vai abrir apenas que você possa comungar. A partir do próximo domingo, o bispo já, numa nova orientação, numa nova carta, nos permite abrir a comunidade para podermos distribuir
Estaremos na nossa comunidade para distribuir a comunhão para os irmãos. Obviamente, os nossos horários vão ser de acordo com a possibilidade das comunidades, mas todas as comunidades vão abrir no domingo para que você possa ter acesso à Eucaristia. Olha que graça de Deus. Isso não é manifestação do ressuscitado? Vejam como Deus vai construindo um caminho diante desse sofrimento para nós. Então vejam, a igreja celebra a Eucaristia. Como é importante a Eucaristia na vida dos irmãos. Como é que alguém pode viver sem Eucaristia? Papa Francisco, esta semana, ele diz, olha, a nós, sacerdotes, nós do clero, diáconos, padres, bispos, o Papa Francisco diz assim, nós não podemos nos acostumar com as nossas igrejas abertas, melhor dizendo. Nós não podemos nos acostumar em celebrar uma missa restrita, como essa, porque a missa é local do encontro, não apenas do encontro com o Senhor, do encontro com você, com o seu irmão, você comigo. Papa Francisco diz, isso é um momento que vai passar. A natureza da igreja não é estar fechada, não é limitar a participação das pessoas. Nós o fazemos, ora, por força das orientações das nossas autoridades, que nós confiamos e rezamos por elas, mas obviamente pela nossa segurança. Mas esse não é o nosso estado regular. Nós teremos um encontro com você, e um encontro face a face, como os discípulos e os apóstolos tiveram com Jesus. O encontro que você tem quando está na missa ou na celebração da palavra e tem um encontro face a face com Jesus na Eucaristia. E é tão importante saber que as pessoas valorizam hoje, ouvindo uma ministra numa comunidade, ela disse assim, eu participei, padre, da missa pela televisão, de manhã cedo, e aí depois eu vim para cá para o meu plantão. Eu fui a primeira ministra, estava no primeiro horário. Quando eu abri a igreja e vi tudo vazio, sem ninguém, eu desabei a chorar. E aí ela estava me dizendo, e aí nós conversando, de como as pessoas fazem falta na vida, né? Na vida da gente. Espero, meu irmão e minha irmã, que nós saiamos dessa crise mundial transformado, porque agora nós estamos percebendo o quanto as pessoas fazem falta na vida da gente. E às vezes nós nos encontramos com as pessoas e não damos devido valor. E hoje nós sentimos falta delas. E essa ministra chorava, ela dizia, padre, eu desabei a chorar. Porque o domingo é o meu dia de encontro com meus irmãos. É o encontro com o Senhor, o encontro com a igreja. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, Deus nos convida a termos fé. Quando você for fazer um propósito, uma promessa a Deus, nunca condicione a graça de Deus, a ação de Deus, aquilo que você quer, a sua fé. Nunca condicione. Senhor, olha, se eu alcançar essa graça, eu vou fazer isso. Não. Se pudesse adiante, faça antes de pedir. É uma fé em que nós depositamos toda a nossa condição a Deus. Às vezes, meu irmão e minha irmã, Deus não age conforme a nossa necessidade, conforme nós achamos que devemos, que Ele deva agir. A sabedoria de Deus não se compara. Ela é infinita. Ela é onipotente, onisciente. Deus sabe todas as coisas. E olha, meu irmão, minha irmã, deixa eu te dizer, porque eu tenho essa graça na minha vida. Muito antes de nós pedirmos, como já nos ensina Jesus, Deus age. E Deus age no silêncio. Porque Ele conhece. Ele se adianta às nossas necessidades. Portanto, acreditemos no Senhor. Vamos manter firme. Tomé amadureceu na fé. Nós também devemos apresentar uma fé madura. Tomé percebeu que aquela fé que ele tinha, a fé nos sinais, a fé nos milagres, a fé numa ação de Deus para que ele pudesse agir em favor do evangelho e da igreja, não era uma fé que Jesus aprovava. Não. Ele amadureceu. E ele deu um testemunho. Que nós também sejamos maduros. Que Jesus possa contar conosco em qualquer situação. Pedro vai dizer, as provações passam, mas a graça de Deus permanece sempre. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoe e o guarde.
Graças a Deus. Virgem da Penha, minha alegria, Senhora nossa, Ave Maria, desde o trono tu irradias paz e esperança, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria, és o seguro guia nas tentações, Ave Maria, a dor que oprime, tu alivias, dá-me saúde,